Tô. Olá pessoal, tudo bom? Continuando hoje a aula de componentes. Bom, eu já deixei aqui alguns componentes que a gente vai precisar na aula, tá? Eu deixei aqui um edit para a gente utilizar, um button e um file open dialog, tá? O edit, a gente vai simular aqui um componente de preenchimento, né? Primeiro a gente vai fazer uma tela usando componentes que já existem e a gente vai imaginar esse conjunto de componentes tudo unido, tá? Tudo num componente só, e a gente vai produzir depois um componente que vai se basear nesses três carinhas aqui, tá? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é colocar os três componentes na tela, tá? Então tem aqui, ó, File Open Dialog, um button e um edit, tá? Todos eles existem no Delphi, na biblioteca do Delphi, tá? Basta procurar aqui na caixinha, tá? No evento do botão aqui, a gente vai fazer o seguinte: no file Open Dialog, na Options, a gente vai colocar essa opção aqui, ó, FDO Pick Folder. Ela vai permitir o cara só selecionar a pasta, tá? A gente vai fazer um if, tá? Fazendo uma execução para ele abrir um seletor, o cara selecionar uma pasta, e como isso aqui ele já é um retorno de true ou false, né, se o cara colocou true lá de selecionado, a gente vai pegar o nome do arquivo aqui que ele selecionou, o nome da pasta que ele selecionou, e vou jogar no edit, tá? Vou executar aqui para vocês verem o comportamento. Tá aqui, ó. Vou executar ele aqui. Vou selecionar uma pasta qualquer aqui, ó, essa aula saga aqui. E basicamente ele já preencheu aqui a pastinha pra gente, tá? Só que como vocês puderam ver, né, a gente teve que programar, a gente teve que colocar três componentes na tela, né, o que causa uma poluição no fonte também, de certo modo, porque ele preencheu aqui o nosso formulário com três componentes, né? E aí vem aquela questão, como é que a gente cria um componente que faz tudo isso, Paulo? Bom, a primeira coisa que a gente vai vir aqui na ferramenta a gente pode criar aqui uma unit nova, tá? A gente vai vir aqui, ó, New Unit, tá? Eu vou salvar ela aqui na nossa pastinha padrão. A gente já tinha um edit, eu vou chamar esse aqui de UDR edit path de pasta e vou salvar. Ele criou aqui pra gente, tá? A mesma estrutura que a gente tinha aqui o register, né? Se a gente quiser copiar essa estrutura do register, é só colar ela aqui, né? Coloca aqui também as uses aqui, o class que tem a unit do register, tá? Bom, a partir de agora a gente já pode começar a construir. Bom, aqui a gente já tem o nome das classes dos componentes que está usando, que é um edit, né? O edit ele herda de custom edit. Eu vou herdar desse custom edit aqui, tá? Então vou criar uma class aqui pra gente. Que vai herdar desse cara. No nosso aqui eu vou colocar o nome aqui de dr edit path, tá? Faltou aqui um type e vou colocar a classe dele aqui para poder ser registrado, tá? Vou salvar aqui, vou compilar ele aqui direto, né? E o nosso edit já vai estar disponível para a gente poder usar, de certo modo. Tá? Esperar que compilou, vou instalar ele agora. Instalou. E a gente vai lá no nosso menu de demo aqui, que é o que a gente usa sempre para desenvolver. Provavelmente ele já deve estar aqui, dr
Edit Path, ó, tá ele aqui. Olha lá, criou o nosso Edit Path, né? Falta agora a gente colocar o botão, tá? Se vocês notarem aqui, ó, se eu abrir e fechar a tela, o componente nenhum deles acompanha. A gente também vai mexer nesse comportamento, tá? Bom, a gente precisa criar o botão agora, tá? A gente pode colocar aqui um public, tá? E a gente vai colocar um constructor, tá? Vai ser aqui um create. Já colocou aqui para a gente já o constructor do herdado, tá? A gente pode colocar também um destructor. Devia ter completado. Vamos ver aqui, porque ele não está completando aqui. Se ele não tem nenhum herdado aqui. Aparentemente não. Bom, a gente já colocou aqui a opção do construtor. Eu vou dar Ctrl Shift C. Ele já criou aqui para a gente já o Edit Path, né? E a gente precisa criar um botão, tá? O botão a gente vai usar dessa mesma classe que está aqui, que é o TButton, tá? Que é esse carinha aqui. A gente pode criar aqui um FButton, tá? Ele vai ser do tipo TButton, tá? No create desse FButton aqui, né, do edit, a gente vai criar o botão. Então vamos colocar aqui, ó, fbutton.tButton.create. A gente vai dizer quem está criando, vai ser self, que é o próprio editor, tá? O botão ele tem que ser criado em algum lugar, tá? A gente pode colocar aqui, ó, como fbutton.parent. Parent é onde ele vai ser desenhado, tá? A gente pode dizer que a gente quer desenhar ele, por exemplo, dentro do próprio edit, se a gente quiser. Então o próprio edit é o self, tá? Se a gente testar aqui agora, ó, vou compilar ele aqui, ó. Instalar. Instalou. A gente vai lá para o nosso menu. E veja, ó, que ele criou o botão lá dentro, ó, já tem um botãozinho lá dentro. A gente pode pedir para alinhar esse botão, tá? Então a gente vem aqui dentro, ó, do botão, fbutton.align. Eu não me lembro quais são as propriedades do align, eu acho que é AC alguma coisa. Deixa eu olhar aqui nele aqui. AL. Então, vou pegar aqui AL. E ele continuando mostrando. Deixa eu ver se eu chamando aqui orientado objeto, se aparece aqui, tá, ó. A gente pode escolher se a gente vai alinhar ele para a esquerda ou para a direita. Eu vou escolher aqui a opção do right, tá? Aí eu apago essa parte aqui. Aqui provavelmente ele não está reconhecendo porque a gente tem que colocar a unit do button, né? E quando a gente está utilizando aqui, provavelmente uma dessas classes aqui é o do button, né? Vou clicar aqui, ó, essa std controls. A gente vai pegar a unit dela aqui também. Vai lá no nosso componente e vai colocar ela aqui também. Pronto, colocou. Vou procurar aqui essa do align aqui para ver se ele acha aqui pela ferramenta. Então, a gente vai procurar essa unit dele, achou aqui, ó, VCL Controls.
Vou mandar adicionar na interface. Tá? Adicionou. Tá? Basicamente a gente já sabe que está lá na lateral. Eu vou alterar o caption dele também. E vamos colocar aqui uns 3 pontinhos aqui para o pessoal saber que é um botão para clicar. Tá? Salvei. Vou compilar ele aqui de novo. Está reclamando aqui. E já está declarado. Tirar. Vou compilar de novo. Vamos instalar. Instalou. Vou lá no meu design de novo. E veja que agora, ó, ele já está aqui dentro, ó, nosso botãozinho. Ó, se eu estico, ele acompanha. A gente pode definir um tamanho para ele. A gente pode testar esses layouts aqui na tela, né? Ó, vou tirar essa numeração aqui que está atrapalhando. Tá? Vou colocar aqui um tamanho e vou ver aqui que tamanho que ficou legal aqui. O tamanho ficou de 26, tá? A gente vai vir aqui, ó, fbutton.width. Vou colocar que o tamanho dele é 26, tá? Bom, o outro componente que a gente vai criar aqui, que a gente vai acabar utilizando, é o file open, né? A gente vai copiar aqui a classe dele também, vai criar aqui colocar ele aqui também. A gente vai criar ele aqui, ó, file open, file open, que vai herdar de t file. Ele não está contribuindo aqui. Vamos ver que classe que ele está em VCL Dialogs. Vou copiar ele aqui. Criou. Vamos colocar aqui o file open.create. Quem vai ser o create dele vai ser o próprio componente. Como ele é um componente não visual, não tem necessidade de dizer onde que ele vai ser criado, tá? O que a gente vai fazer aqui é configurar ele para ele ter a propriedade path dele já ativa, né? Então, vou colocar aqui ponto options. E a gente vai colocar aqui um colchetes para limitar o que a gente vai colocar. fdo each folder, tá? E a gente pode criar aqui um evento, né? Como esse do clique que a gente criou aqui, ó, que é um sender, tá? A gente pode criar aqui uma procedure chamado click button, tá? Dá um Ctrl Shift C. E aqui na parte do botão, a gente vai colocar aqui na propriedade open dele, ó, click, na verdade é on click, tá? Vai receber self.click button, tá? Ele recebeu essa propriedade aqui. Aqui a gente pode chamar um if chamando file open.execute, né? E se ele executou de boinha, a gente vem aqui nele mesmo, propriedade text, e seta aqui o file name que a gente selecionou ali, que no caso é a pasta. Tá? Salvou. Vamos compilar aqui de novo. Instalou. Vamos lá na nossa tela.
E pronto, está lá o nosso componente, ó, unificado, tá? A gente vai mandar compilar aqui a aplicação. Tem que estar clicado nela aqui para compilar. Ele compilou o componente de novo. Tá lá, ó. Esse daqui é o que a gente tinha criado ali no tempo de execução. Ó, tá aqui. E esse aqui é o nosso componente. Eu tenho as mesmas propriedades aqui. E tem a opção do botão, ó. Cliquei no botão, ó. Selecionei uma pastinha. E olha lá, ele fez a mesma coisa que esse aqui, né? A diferença é que o botão ficou embutido aqui, tá? Tem como tirar esse embutido do botão e também colocar para fora. Só que a gente tem que, toda vez que redesenhar o botão, né, a gente vai também desenhar aqui, né, ou seja, conforme eu vou mexer nesse componente aqui, eu vou mexendo também nas propriedades, né, do meu componente principal. Tá? Esse aqui é um exemplo. Tá? Vamos dizer aqui, ó, no nosso path aqui, que esse botão aqui vai ser criado, né, fora do... Está travando minha máquina aqui. Vai ser criado fora do esquadro, ou seja, o parent dele vai ser o mesmo parent do meu edit, por exemplo. Eu venho aqui, ó, coloco a opção owner aqui dentro, tá? Isso já vai fazer ele ser desenhado fora, tá? Vou compilar aqui para vocês verem qual que é o comportamento. Vai que ele vai tentar seguir os mesmos comportamentos ali que eu tenho. Aqui ele não aceitou porque não é um local. Vou colocar aqui o parent como new mesmo, só como teste. Compile. Install. Salvou. Veja que desse jeito aqui que a gente colocou, ó, não funcionou, não ficou legal, não ficou atrativo. Para ele ficar aqui na lateral, a gente teria que criar algo bem similar a um edit ou um panel, por exemplo, né? Fazer um custom panel e colocar ele dentro de um panel para ele acompanhar aqui, né? Ou seja, conforme a gente vai crescendo o panel, também vai crescendo ele. Tá? Então, eu vou deixar esse aqui como um exemplo. Eu vou restaurar aqui a opção dele, que vai ser o self aqui. Tá? E a gente vai criar um outro aqui, que é bem similar a ele também. Tá? Só que vai ser outra modelagem. Vou criar aqui herdado um tdr edit. Como que eu posso dizer aqui? Vou chamar ele de edit button aqui. Tá? A gente vai aproveitar o que aqui? A gente vai pegar um panel, que é esse carinha aqui. Tá? A gente vai vai pegar a propriedade custom dele aqui. Custom panel. Vai herdar dele. A gente vai mandar registrar ele aqui. Mandar procurar aqui a unit dele. Não achou. Isso acontece às vezes no Delphi. A gente vai clicar aqui em cima desse aqui que já tem mesclado já. Ver se ele localiza aqui. Não achou, tá com alguma frescura. Compilar aqui.
Essa aqui possivelmente é a frescura que ele não está localizando. Vou só comentar aqui. Vamos ver agora se ele localiza. Localizou. Porque eles têm essas palhaçadas de vez em quando, mas vou colocar aqui o STD Controls. Agora a gente pode comentar aqui que vai funcionar bonitinho. A gente vai criar aqui um constructor para ele também. Criou aqui. E agora a gente vai criar o que? Um edit. A gente vai precisar de um button. A gente vai precisar de um edit. E vai precisar também aqui de um file open. Construído aí os três que a gente precisa, a gente vai criar eles aqui na parte de baixo. Vou copiar a mesma estrutura desse aqui que a gente vai precisar criar de qualquer jeito. O que a gente vai adicionar aqui agora é o edit. Separar aqui também. A gente vai colocar o parent dele que vai ser criado aqui dentro mesmo. O alig dele eu vou colocar al left. O que mais? Vou colocar um tamanho aqui para ele. Vou colocar aqui um tamanho fixo por enquanto, vai ser 20 caracteres aqui, 20 de tamanho. O button, como tem que ser criado do lado dele, esse aqui está como Ragged, né? Esse já está com tamanho fixo. Se bem que esse aqui pode cobrir tudo. Eu vou chamar esse aqui de client mesmo, vai ocupar todo o espaço, porque esse aqui já tem o espaço dele. E vamos criar aqui também um click button. E vou copiar o mesmo fonte desse aqui, está programado orientado ao objeto mesmo. E vamos fazer um teste agora. Vamos procurar ele aqui agora. Pronto, ó. A gente criou aqui um botão para fora, ó. Como vocês podem ver.
Claro que ele ficou aqui, ó, com essa coisa horrível aqui, que é essa bordinha do próprio painel. Ah, se vocês notarem aqui o painel, tem essa bordinha aqui que é esse rise. Ó. Se a gente colocar como none, ó, a bordinha some. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse believe order aqui e a gente vai, no create dele mesmo, a gente vai tirar esse cara aqui. Tá? A gente vai vir aqui no nosso edit aqui. No create dele a gente vem aqui, ó, believe self.believe order. Ele vai colocar aqui um bv none. E tem também uma propriedade dele aqui que a gente não quer, que é o show caption. Vou colocar como false. E pronto. Vamos agora compilar de novo. Instalou. Vamos lá para o nosso menu de novo. Tá ele aqui, ó, sumiu aquela bordinha horrível que tinha antes. Ó, você vê aqui que como a gente colocou ele como client, ó, conforme cresce o componente, né, ele também cresce. Tá? Você vê que ele está aqui no topo. A gente vai executar a nossa aplicação e ver o comportamento. Novamente que esqueci de colocar o executável para ser compilado, deixei o componente ali. E pronto, ó, a gente criou aqui, ó, um componente com botão para fora. A gente passa até o mouse, ó, tem as mesmas funcionalidades no normal. A gente clica aqui, ó, vai selecionar a pastinha do mesmo jeito. Tá? Que aparentemente não mostrou o conteúdo. Vou colocar aqui. Temos um defeito aqui. Eu acho que eu não copiei aquela parte do botão, ou não passei propriedade para ele. Bom, tá aqui. Vamos ver o que eu errei aqui. Estranho, era para estar preenchendo. Vou marcar um debug aqui. E vamos executar a aplicação em debug para conseguir entender o que está acontecendo. Pegou. Ah, peraí. É que ele tem uma propriedade text, mas a gente tem que informar que é a do edit que a gente quer preencher. Tá? Esse aqui que era o self, é que como ele já era o próprio edit, então é preenchendo o text dele. Tá? Então, vamos rodar aqui de novo. Na verdade tem que compilar o componente de novo, né? Instalou. Vamos lá para o nosso menu, a gente vai ver que ele está normal do mesmo jeito. E a gente manda agora compilar a aplicação. Tá aí, ó. Vou colocar aqui. Tá lá a pastinha aparecendo. Tá? Bom, isso aqui é um exemplo de componente, tá, que a gente criou aqui, né? Ou seja, tirou toda essa poluição aqui, ó, de ter que customizar componente dessa forma e acabou colocando aqui, ó, tudo num componente só, mais amigável, mais atraente para o usuário. Tá? Só que
aqui tá bem pobrinho de recursos, né? Você pega um edit desse aqui, ó, é cheio de recursos. Esse aqui quase não tem recurso, né? E a gente pode criar nossas próprias propriedades aqui para facilitar. A gente pode criar uma propriedade chamada path, ou N outras propriedades que a gente quiser. Tá? Fica a critério nosso de criar a propriedade que a gente bem entender aqui. Pode criar uma propriedade para validar a pasta, pode criar uma propriedade para o botão. Se a gente clicar aqui, ó, por exemplo, não é possível customizar o botão, ó, porque já está fixo. Mas a gente acabou também não liberando as outras propriedades, que é o ao sair do campo do texto. Tudo isso pode ser implementado, né, ao decorrer do tempo. Tá? Bom, essa aula vai ficando por aqui por hoje. Tá? Vocês podem praticar aí com outros componentes, tá? Essa questão de criar um componente ali com várias propriedades e criar dentro, criar fora. Vocês viram aí que é uma questão mais de criatividade para poder criar componentes. A gente fez a junção aqui de 3 componentes, aprendeu colocando dentro um componente dentro do outro componente, colocando um componente fora, né? Acabou colocando um panel aqui para dar essa criatividade aqui de um componente isolado. Tá? Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje e até a próxima.